Pessoal, vou esperar 2 minutinhos aqui para a gente iniciar aqui falando de fato sobre o tema de hoje, que tem uma importância enorme. Se alguém não conseguir entender algumas palavras, peço desculpa pela voz, porque estou um pouco rouco devido a uma gripe e uma alergia, mas vamos embora. Antes de iniciar, de fato, a tratar sobre o assunto, eu gostaria de enfatizar também, para quem está entrando e não me conhece, meu nome, acho que é bem sugestivo, já está aí no Instagram, né? Meu nome é Márcio Batista, uso Batista porque segue o nome tradicional da minha família, onde todos reconhecem pelo nome. E a minha formação, eu sou técnico agrícola, antes de mais nada, eu gosto de enfatizar de onde surge, né, esse interesse, desde a agricultura familiar, pelo fato de ser indígena, pelo fato de vivenciar isso na prática, e aí a gente ao longo do tempo vai para a escola agrícola, depois forma-se em agronomia, se torna engenheiro agrônomo, e com pós em georreferenciamento e geoprocessamento. Também sou formado em gestão ambiental e atualmente eu trabalho como servidor público, né, nessa parte ligada à agricultura, e estou como emissor da CAF junto com demais colegas desde 2016. Atualmente, anteriormente foi pelo um convênio com a Emater, e atualmente a gente está num convênio direto, aliás, uma parceria direto com o Ministério, onde eu sou coordenador técnico da emissão de CAF no município de São Sebastião, através dessa parceria que a gente firmou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E dentro desse pacote, Silvio Trajano, que também é técnico agrícola e foi coordenador da Emater durante um tempo, nessa parte de acompanhamento técnico, e também ele desempenha a função de técnico emissor da CAF, e assim como eu, somos consultores técnicos de campo do Senar, onde temos contato direto com um grupo de agricultores, certo? Eu acho que esperar mais um minutinho aqui para iniciar, tá entrando uma galera legal. Eu acho que já dá para dar uma ênfase aí nessa primeira postagem do que eu coloquei, do que se trata, né? Para que ninguém entre aí meio voando do que é isso, né? Então eu só peço mais uma paciência um pouquinho, enquanto isso eu vou falando para vocês alguma coisa. Notei também que aqui na live entrou aí grandes profissionais que atuam nessa área, como Ana Paula, o Rogério, que também é técnico agrícola e trabalha aí durante muito tempo nessa parte de campo, e demais profissionais que eu vi passando. O Rodrigo, que é um excelente profissional na parte de zootecnia em Arapiraca, mestre no que faz, nessa parte de disseminação, um grande profissional. Os demais que estão entrando, boa noite. Esperar só mais um minutinho, e enquanto isso a gente vai batendo bola aqui, falando um pouquinho de quem está entrando, e a gente poder ter esse momento de confraternizar aqui essas informações com vocês, tá? Lembrando que o objetivo hoje, principal, é fazer cada um de vocês disseminar essas informações para as pessoas que não conhecem ou muitas vezes têm dúvida como é que faz para acessar esse documento. E hoje, né, ele está ligado diretamente a um enorme cenário de políticas públicas. E quem assistiu a live
a semana passada, ela foi voltada para a questão do El Niño. Existem alguns profissionais, como um grande meteorologista do estado, que discorda de que não vamos viver uma situação tão caótica quanto apresentado por dados de outras instituições. Mas não custa nada se precaver. E, diante de uma situação drástica, um documento importante que assegura aos agricultores direito, principalmente ao seguro safra, é que eles sejam detentores da CAF, certo? E é um documento de extrema importância. São exatamente 19:09, 19:10 eu vou iniciar, e aí, na medida que alguém quiser ter alguma dúvida depois, ou quiser entrar em contato para que eu possa esclarecer melhor como é que funciona tudo isso. Mas a ideia aqui é que a gente seja uma coisa leve, que todo mundo entenda que é um documento que faz acesso não somente a essas políticas, mas principalmente de mais benefícios aí, que eu acredito que grandes profissionais da área do direito conhecedor, que a partir do momento que 2023 que a CAF entra, ela começa a ter esse procedimento rigoroso, né, dentro dos principais acertos. E aí, já, medida que eu for falar aqui, vou convidar posteriormente o Silvio para fazer justamente a parte de burocrática e de documentação. Deixei para que ele falasse isso porque fica mais simbólico ele apresentar essa parte que é tão importante, quais a documentação, quais os documentos que são necessários. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer receber vocês na live para falar sobre o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, muitos chamam a CAF, né? Um cadastro, a CAF ela substitui a antiga DAP, que era o documento que deixava apto ao PRONAF, né? E atualmente esse é um documento que abrange diversas políticas e foi reformulando e continua sendo reformulado ao longo do tempo. Então a ideia hoje é explicar um pouco de maneira simples o que é o CAF para vocês, como ele funciona. Então vamos ter essa participação, como eu falei, e aí desde já apresento para vocês aí na tela o CAF, que é um documento que identifica oficialmente, né, o produtor, o agricultor familiar, e permite que ele tenha acesso às políticas públicas e demais programas governamentais. Esse documento ele tem diversos enquadramentos, né, que antigamente definia de fato os enquadramentos. Atualmente a gente consegue, mediante as rendas que ele apresenta, a gente consegue ter esse enquadramento automático dentro do sistema, tá? E ele não limita. O que vai limitar o acesso, e muitas vezes são dúvidas que a gente tem ao longo do tempo que a gente trabalha com isso, é quem tem um enquadramento, quem consegue tirar, principalmente daqueles que são voltados para a questão do agroamigo, né? Que posteriormente, em outro momento, se quiserem, a gente também aborda esse tema junto com a presença de profissionais que trabalham nessa área. Também temos uma excelente parceria com os agentes de crédito do Banco do Nordeste, Banco do Brasil, né, atuam diretamente, e profissionais que atuam aí como representantes diretos desses agricultores quando se trata de benefícios sociais, salário maternidade, a aposentadoria especial, que é a aposentadoria rural, entre outros benefícios que enquadra o produtor. Então, basicamente é isso, assim, o que se trata esse documento, quais as políticas que eles abrangem, a gente vai falando ao longo do tempo, para que vocês tenham conhecimento do que se trata e quais os acessos que eles permitem que vocês tenham dentro desse cenário, tá? Então, a primeira parte é apresentar para vocês o que é esse documento, e eu acho que é interessante vocês terem esse conhecimento, certo? Outro documento importante que
Acho que não sei se vai dar para ver aqui direito, mas aí eu posso falar para vocês, não ficou legal a divisão da tela. Mas assim, é somente para vocês terem noção do que ele permite de benefícios, tá? Essa tela aí. Então, o crédito rural, cortou, mas assim, dá para vocês terem uma noção. O que é que vai fazer com que esses agricultores tenham acesso? Que é o crédito rural, que aí vem, muitas pessoas conhecem, muitas pessoas acessam, que é o Agro Amigo, onde eles têm acesso atualmente a R$20 mil por unidade, a R$20 mil para o agricultor, 20 para sua esposa e 8 para o filho. Ou seja, existe uma divisão de valores que pode por unidade familiar. E aí são benefícios que facilitam a melhoria dentro da sua propriedade, que facilitam com que ele tenha uma melhor condição, melhore fique mais tecnológico a sua produtividade. Porém, é importante frisar que esse é um documento específico para ele nesse cenário, porque sem ele não acessa. E aí, posteriormente, vem também a questão de facilidade de comercialização. Essa comercialização é que vai dar acesso a ele a acessar políticas públicas para comercializar a sua produção. E aí a gente tem à frente falando quais são essas políticas, quais são essas janelas de possibilidades que os produtores, os agricultores de fato têm e onde eles podem estar comercializando, certo? Outro fator é correspondente à assistência técnica. Em alguns cenários, para que ele tenha acesso à possibilidade de receber assistência técnica gratuita de algumas instituições, como acontece no caso de parceria entre o Senai e o Sebrae, é necessário que esse produtor ele tenha também o CAF. Então, vejam, até então, 3 cenários, 3 itens que eu falo, mostram a importância e que muitas vezes se torna desconhecido de muitos a importância que esse documento tem e o quanto que de valia ele traz, principalmente para o agricultor familiar e para todos os profissionais que atuam diretamente. Então, a vasta linha de créditos, a vasta possibilidade de melhorar o cenário produtivo dele e muitas vezes torna-se um documento desconhecido ou às vezes acessado por intermédios de atravessadores que não caracteriza de fato ao produtor, ao agricultor, a importância dele ter esse documento e guardá-lo também, até porque é um documento que tem validade de 3 anos atualmente, né? E após esse período é necessário fazer a sua reativação, a sua renovação, certo? Então, outra questão, outro tópico que eu coloquei é com relação aos programas governamentais, né? Então, vai desde o Plano Safra, desde o do PA, explico melhor à frente o que se trata esses programas e o que isso vem a facilitar, né, dentro diretamente na economia de um município. A gente fala isso porque a gente tem conhecimento de dados que a movimentação financeira de Agro Amigo dentro de um município como São Sebastião, ele ultrapassa 15 milhões facilmente, justamente porque esse é um documento importante e sem ele essa movimentação financeira, esse comércio não teria essa rotatividade se não fosse devido a essa documentação que a gente faz a emissão, certo? E aí vem essa parte também que eu acho importante frisar, que são a parte de quem tem direito, né, ao CAF. Então, vocês viram aqui que eu falei bastante com relação ao agricultor familiar, né? É o nosso chefe, até porque são responsáveis aí por 70% do que a gente consome hoje, né? Então, sem agricultura familiar, boa parte do que a gente fez de refeição hoje não estaria disponível facilmente. Os povos indígenas, né? São os povos tradicionais do qual eu estou inserido e atualmente dentro da secretaria estou somente com a emissão de CAFs indígena, porém a minha senha ela me habilita para fazer qualquer CAF, mas por uma questão de divisão de trabalho, atualmente temos o Matheus
que é um engenheiro agrônomo, e está no termo de parceria com a Emater e faz a emissão de CAF dos demais agricultores. Tem o Silvio, como que vai falar daqui a pouco, que faz a emissão de CAF também, quando necessário, quando a demanda é grande, porque a gente tem um programa em execução da parte indígena, entre fomentos e outros. Silvio também entra. E a questão dos quilombolas, os pescadores, extrativistas. Então, vejam, é uma enorme infinidade de pessoas ligadas à agricultura e pecuária, ou que desenvolvem de algum modo uma atividade rural que tem direito a esse documento. Porque assim, eu posso ser um funcionário público, vamos deixar isso claro, eu posso ser um funcionário público, mas que a minha jornada de trabalho me impossibilita de eu desenvolver uma atividade rural. E essa possibilidade de eu desenvolver essa atividade rural, na qual ela me gera uma renda superior, ou seja, digamos que o meu trabalho me possibilita, por exemplo, R$1.000, e a agricultura familiar, e a agricultura que eu desenvolvo, a atividade rural, ela me possibilita aí um rendimento de R$1.100, ou seja, 50% mais um aí dentro desse cenário do que a gente está trabalhando, habilita diretamente essa pessoa como produtor, como agricultor. Então, mesmo que ele desenvolva uma atividade, mesmo a gente formando essas informações, colocando esses dados informativos dele lá, vai habilitar ele a fazer essa documentação. Então é importante destacar isso também. Outro ponto que eu quero trabalhar aqui, além disso tudo, é com relação aos benefícios, né? Então a gente tem um dos benefícios que eu passei aqui à frente, que é o Pronaf, certo? Que é justamente os custeios, os investimentos que você pode buscar, tanto para melhorar a sua propriedade, se você quer colocar energia solar, se você quer montar um sistema de irrigação, comprar maquinário, se você tem interesse de comprar um veículo com desconto rural, é o CAF. É o CAF o principal documento solicitado para que você tenha acesso. Então, é a partir desse mecanismo que a gente vai vendo a importância que muitas vezes é deixada de lado desse documento. E aí é onde a gente frisa o quanto que isso traz de benefício para que a gente possa cada vez mais trabalhar isso com o agricultor, certo? Com todos vocês que têm como disseminar essas informações. Por isso que eu pedi aqui hoje apoio de diversas pessoas que têm conhecimentos não só na parte urbana, mas como parte rural, para que a gente vá disseminando essas informações, tá? Outro benefício importante é aí o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa que é destinado pela Conab em algumas situações. Eu vi agora que entrou o Diogo é responsável por uma das associações que vão fazendo entrega do PA Conab, onde o produtor vai ter aí a possibilidade de entregar R$8.000 de produto da sua propriedade. Mas tem também os PAs municipais que são vinculados diretamente com o Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, que os municípios são contemplados através de pré-requisitos, e aí eles executam esse valor, onde a entidade responsável, geralmente as secretarias de agriculturas, faz a aquisição desses alimentos e distribuído, quem já viu aí nas assistências, distribuído as cestas de alimento para a população, classificado como baixa renda ali, mais vulneráveis, recebe aquela ajuda de alimentação, que é um alimento gerado dentro do município, e a partir do momento que é gerada a nota, botar tudo no sistema, ele recebe o seu valor após os 15 dias úteis dentro da sua conta. Alguém perguntou aqui se quem trabalha carteira assinada. Eu falei agora há pouco, depende do seu rendimento e depende se você desenvolve atividade. Por exemplo, se você trabalha as 40 horas semanais, você tem que comprovar como é que você consegue desenvolver atividade rural. Então, tudo vai do entendimento, porque você pode também desenvolver suas atividades e você ter uma criação de bovino de corte.
E aí, durante o final de semana, é onde você faz o acompanhamento do seu rebanho, ver como é que está essa situação. Agora, se você desenvolve uma atividade rural que necessita que você todos os dias esteja ali, como no caso de um plantio de batata doce, um plantio de amendoim, ou hortaliças que precisa constantemente da manutenção, ou até mesmo de ligar o sistema de irrigação e você não desenvolve, aí complica. Porém, como é uma unidade familiar, se caso você junto com a sua família desenvolve atividade, mesmo você fora, e você tem esse trabalho da família, por isso a importância de que a CAF seja feito com todos os membros da família, porque aí vai caracterizar de fato que desenvolve atividade rural familiar, certo? Espero que eu tenha respondido qualquer coisa. Quem tiver dúvida pode falar comigo depois. O PENAI, que todo mundo sabe aí que é obrigatório por lei todos os municípios comprar da agricultura familiar, no mínimo 30%, mas se não me foge a memória, aumentou agora para 40%, foi 50%. Os colegas que trabalham na área, como o Diogo e os demais que tiverem aí, me corrija se eu estiver enganado. Mas que aí possibilita também, durante os 10 meses de fornecimento do ano letivo, que as crianças recebam alimentos e que esses alimentos sejam comprados diretamente da agricultura familiar. Atualmente, os municípios de São Sebastião, Feira Grande e Lagoa da Canoa estão comprando em média entre 60%, 70%, 80% da merenda escolar diretamente ligada aos seus produtores. E assim como demais municípios que a gente tem conhecimento dos colegas que trabalham diretamente nessa área. Então, basicamente, é mais um benefício que vai melhorar a renda, que quando ele pode vender até 40 mil reais nos 10 meses, e que para isso, se ele não tiver esse documento, ele também não está apto a fazer, certo? Outro ponto que eu queria frisar com vocês é com relação, eu falei da assistência técnica, que muitas vezes tem programas que são custeados pelo governo federal para que esses agricultores recebam assistência técnica. Mas, para isso, inúmeras vezes os produtores precisam terem o CAF ativo para que eles possibilitem receber essas assistências. Atualmente, a gente tem algumas 2, 3 turmas atuando entre Feira Grande e São Sebastião, que eles recebem assistência técnica de veterinários, tecnoagrícolas, engenheiros agrônomos, que para isso eles necessitam estarem aptos com o CAF, que é um pré-requisito fundamental dentro da solicitação do SEBRAE, em parceria com o SENAR, para que eles tenham direito a receber essa assistência técnica dentro dessa parceria. 0800, né? De forma gratuita, onde esse produtor terá acompanhamento aí de 4 horas mensal para que esse técnico faça o acompanhamento, tá? E aí vem uma parte importante, né? Que, como eu falei, que eu gostaria de convidar o nobre colega Silvio para que ele falasse um pouco sobre a importância de ter essa documentação, mas acima de tudo que ele explicasse para vocês aqui também técnico agrícola, bacharel em Direito e atualmente está com turma do Senar também. Boa noite, Silvio. Boa noite, Márcio. Prazerzão aí você tá participando aí dessa live, onde a gente possa aí explicar um pouquinho para o pessoal a importância desse documento que a gente faz a emissão nos últimos anos. E você, como tem uma vasta experiência bem antes de mim nessa parte de assistência técnica, já que foi supervisor da Embratel do Estado de Alagoas, e tem um conhecimento aí de mais área e a importância de trabalhar isso dentro do cenário da agricultura. Eu gostaria que você explicasse também um pouquinho quais os tipos para eu ter acesso à CAF, como eu falei o que é a CAF, quais os benefícios que isso possibilita ter acesso, quais os tipos
de melhoria que isso traz para o produtor, mas a possibilidade, né, de receber profissionais na sua propriedade de modo gratuito, somente sendo detentor do CAF. Mas aí eu acho que todo mundo fica naquela questão, tá, mas aí como é que eu faço para ter o CAF? E aí, mediante essa dúvida, que eu acredito que alguém já deve, eu vi aqui que alguém perguntou, eu queria saber, eu como produtor agora, se eu perguntasse na live aqui, como é que eu faço para obter um CAF e, e quais os documentos que eu preciso ter? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pronto, tá me ouvindo bem aí, Márcio? Dá para ouvir bem? Tô, tô, tô. Pronto, gente. Boa noite a todos presentes. Obrigado pelo convite. Estou aqui para sanar algumas dúvidas sobre o CAF, né, que é um assunto bastante importante, né, principalmente para o agricultor, é de suma importância saber a importância desse documento, o que precisa para retirar esse documento. Estamos à disposição na Secretaria de Agricultura. Estou lá, como o Márcio falou aí, desde 2021, na Secretaria de Agricultura, onde lá nós fazemos a emissão desse CAF. Eu vou citar aqui alguns documentos e informar, passar mais uma informação sobre o que precisa ser feito para que esse documento seja emitido. Como o Márcio falou anteriormente, eu participei da Emater em 2016. Então, de 2016 até agora, vai chegar nos seus 10 anos, né? E quando a gente iniciou, era a famosa DAP, né? Que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Hoje, ela é substituída o CAF, que é o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, né? Que habilita diversos benefícios, na verdade. Com o CAF, é um documento, como a Márcio já citou anteriormente, que ele identifica e classifica o agricultor. Né, Márcio? E para você que é agricultor, ter esse documento, você precisa estar munido de toda a sua documentação pessoal e da terra, da propriedade. Eu vou citar aqui os documentos, para não ficar taxativo, mas quem tem essa intenção de retirar é agricultor, está precisando desse documento para aposentadoria, um auxílio maternidade rural, né? Participar de políticas públicas, precisa estar munido desses documentos. Quais são esses documentos? Vou citar aqui. Ó. Solicitamos documentos originais e cópias do CPF de todos presentes na casa, na residência, maiores de 16 anos. Os menores não precisa levar mais. Na antiga DAP e na antiga CAF, ainda era preciso levar de todos até menores de idade. Hoje já não precisa mais. Só dos maiores de 18 anos, 16 anos, quer dizer. CPF, documento de identificação, pode ser o RG, uma carteira de trabalho e até uma CNH. Com foto, né? Todos eles têm foto, na verdade. Um comprovante de residência atualizado. Depois disso aí, vamos ver a parte da terra. Você precisa levar documentos relacionados à propriedade. Se a propriedade é sua, você precisa levar a escritura ou uma matrícula do imóvel ou até um documento de posse, contanto que ele seja autenticado em cartório. O CAD da terra, que é o Cadastro Ambiental Rural, que eu creio que a próxima live o Márcio vai convidar alguém da secretaria também para informar o que é preciso. Mas você não é o proprietário. Então, a gente precisa de um documento que vincule você àquela terra. Que documento é esse? Pode ser um contrato de arrendamento, um contrato de parceria rural ou um contrato de comodato. Seguido da escritura da terra, do documento do proprietário da terra, com foto e o CPF, não é isso? Você, com essa documentação, você vai levar até a secretaria, tanto o original como a cópia. O que é que a gente vai fazer lá? Elaborar uma declaração de renda do agricultor.
Nessa declaração, iremos fazer perguntas, né, que o agricultor precisa responder, dando informações de produção e valores que produziu durante esse período. Que período é esse? Você precisa ter, no mínimo, 1 ano de contrato. Você não pode fazer um arrendamento hoje e amanhã ir na secretaria fazer esse documento, que esse documento não vai sair. Então, você precisa, você que é agricultor, você que é da área rural, precisa desse documento, você precisa ter um contrato de pelo menos 1 ano. Por que esse ano? Porque você vai ter gerado sua renda da agricultura, que é de extrema importância, e você precisa para sair para esse documento ser emitido. Caso contrário, não vai ser emitido. Depois disso aí, vamos analisar se você tem renda fora da agricultura. Não você como seu cônjuge ou quem participa da unidade familiar. Pode ser um filho, pode ser uma nora e um filho, o esposo. Eu vi que perguntaram se a pessoa tiver carteira assinada, tem direito. Depende. Depende, o Márcio explicou. Mas, vamos dizer, o cônjuge trabalha de carteira assinada, um trabalho formal. Mas a outra parte, que foi até a secretaria, não trabalha, a que vai solicitar vai ser a mão de obra. E quem trabalha não tem esse tempo de estar cuidando da terra, vai estar na mesma CAF, vai ter direito à CAF, mas não será mão de obra. Vai estar apenas participando dessa CAF. Porque existe muita dúvida nesse caso, que muita gente, como não tem essa informação, vai até a secretaria, mora com uma pessoa, não é casado no civil e informa que é solteiro. A partir do momento que você mora com outra pessoa, tem vínculo familiar, você já não é mais solteiro. Você está em união estável, né? Você está em união estável. Então, você precisa informar que mora com aquela pessoa, porém, ela trabalha. Aonde a gente vai solicitar o extrato do CNIS. Mas onde é que eu encontro esse extrato do CNIS? Com a senha Gov, a gente solicita no portal do meu INSS, ou no aplicativo meu, você pode baixar. A gente puxa o extrato do CNIS com a remuneração, porque o extrato do CNIS, ele vai puxar toda a sua vida de carteira assinada, se você já teve algum vínculo empregatício ou não. Esse vínculo, geralmente, ele é visto do último ano, como também eu falei anteriormente, que você, como da agricultura, você precisa ter uma renda de 1 ano, também a gente puxa o seu vínculo de 1 ano. Exatamente. Né? E também, além disso, a gente pede o extrato do Bolsa Família, o comprovante que você recebe. Poxa, por que o Bolsa Família? Até porque hoje o sistema é do governo, quando a gente digita o CPF, o governo já identifica que aquela unidade familiar já tem um Bolsa Família. Identifica todos que estão no cadastro. E a gente precisa informar. Se a gente não informar esse valor, esse documento não sai. Aí também tem aquela dúvida. Vai me atrapalhar? Vão cortar meu Bolsa Família se eu informar? Né? Tem esse mito. Até o momento de 2021 para cá, tem o quê? 5 anos que eu sou emissor dessa CAF. Até agora ninguém foi cortado. Por esse motivo, não. Por esse motivo, não. Pode ser por outro motivo que, vamos dizer, começou a trabalhar, teve o seu CPF vinculado em outra empresa, aí sim. Mas até o momento, o CAF é um documento que ajuda o agricultor familiar. Né? Ele está aqui para melhorar a vida do agricultor. O Márcio citou anteriormente, no início da live, a importância, né, para que ele serve e até onde você chega com ele. Né? Então, quando a gente solicita toda essa documentação, a Xerox e o original, a Xerox fica retida conosco. O original é para conferência, né? Já vem para conferência. Com toda essa documentação, e após a aprovação, é feita a inscrição, e pegando toda a informação de cada participante da unidade familiar.
Um exemplo. Você tem o cônjuge e mais um filho de 16 anos. Vamos colocar 18 anos. O seu filho trabalha formalmente. Ele tem sua carteira assinada. Então, o seu filho vai estar presente na sua CAF. Só que ele vai estar como mão de obra. Porque ele mora na sua casa. Entendeu? Ele não pode estar excluído da sua CAF porque ele trabalha. De maneira nenhuma. Essa renda deve ser informada. A CAF é um documento do governo federal onde ele precisa ser informado de todas as informações, tanto da área da agricultura como da área extra, né, na área formal. Então, após essa entrevista, que a gente vai solicitar, fazer algumas perguntas, né? Qual é a sua produção, o que produziu no último ano, inserir essa renda extra de quem trabalha, quem trabalha vai para ser informado, quem também não trabalha não tem importância, vai ficar zerada. Após essa aprovação, vai ser emitida essa CAF com validade de 3 anos. Vai ser emitida também uma carteirinha para cada um. Essa carteirinha também tem a mesma validade. Ela serve de identificação do agricultor. Às vezes eu vou fazer um negócio no banco, eu não preciso levar minha CAF em si. Eu levo a carteirinha, que tem o QR Code. Esses telefones modernos, é só apresentar aqui, ele vai mostrar a sua CAF. Vai consultar a sua CAF. Está ativa? Tranquilo. Está apta a participar das políticas públicas. De diversas aí. Após isso, sim, lembrando, qualquer alteração nesse período de 3 anos, basta o agricultor procurar a Secretaria da Agricultura, que é a emissora, o sindicato, e fazer a alteração. Ah, não, eu quero alterar meu endereço. Eu morava num sítio, estou morando em outro sítio. Outra pergunta, outra informação. A CAF ela é feita de acordo com o local da propriedade. Se eu moro em outro município, mas a minha propriedade ela é em São Sebastião, a minha atividade principal é em São Sebastião, eu tenho que fazer minha CAF em São Sebastião, colocando como a minha área principal é em São Sebastião. E tem uma área em outra cidade, como Igreja Nova, então a minha atividade, secundária é Igreja Nova, mas a principal é São Sebastião. Então, eu tenho que tirar minha CAF em São Sebastião. Entendeu? Né, Márcio? Outra coisa importante que a gente gosta de ressaltar é que esse é um documento público e gratuito. Gratuito. Não se pode cobrar nada por ele. Exatamente. Nem na secretaria, nem em sindicato, em lugar nenhum. É um direito que o agricultor tem por esse documento. Né? Então, se alguém tem interessado, ficou alguma dúvida no que eu passei, nos procure na secretaria durante a semana para sanar todas as dúvidas. Estamos aqui para isso mesmo. Exatamente. Ô, Silvio, importante destacar aqui, nas últimas horas eu recebi aqui alguns convites, né? Aliás, algumas pessoas começaram a seguir, e muitos deles são da área jurídica, né? O pessoal aí que já está atuando aí como advogado, você já finalizou aí a parte árdua da academia, está tentando aí, já consegue a parte da OAB. Eu, como estudante de direito também, vou finalizar só um pouquinho para o pessoal aí, porque eu acredito que o pessoal da parte jurídica entrou, porque hoje se tornou um documento importante para quem trabalha com previdenciário, né? Até porque, a partir de janeiro de 2023, quando entrou em vigor aí a transição da DAP para o CAF, ela tornou exclusivamente um documento importante dentro da lei 8.213 de 91, né? Que ele alterou alguns incisos aí, tornando com que prioritária essa parte desse documento. Ou seja, uma linguagem mais formal, aquele que for buscar
um benefício como salário maternidade, aquele que for buscar um benefício por uma incapacidade de desenvolver uma atividade rural, ou aquele que atingiu a idade especial que permite com que ele busque o benefício rural, que é a aposentadoria rural. A gente vê hoje inúmeros produtores, agricultores, correndo até a secretaria para ir buscar esse documento, porque muitos dos profissionais acabam, ou, desculpe a expressão usada, aquele que se sente ofendido, ou desconhece, né, o fato de que o documento é importante, desde já. Ele venha sendo feito anteriormente, por isso que a gente sempre orienta todo mundo que vá à secretaria, mesmo que não esteja próximo da sua aposentadoria, mas que ela vá gerando um histórico, né, desse documento, porque fica lá no banco de dados. Sim. Então, a gente vê cada vez mais todos os setores governamentais sendo ligados à CEAGOV. A gente tem acesso à CEAGOV, a gente tem acesso a toda a documentação desses produtores. O extrato de início que eles nos passam é através da CEAGOV. Todo o acesso que ele precisa posteriormente está vinculado à CEAGOV. Então, cada vez mais a gente está vendo que os sistemas estão interligados. Foi um dos pontos bastante trabalhados quando a gente teve a capacitação com o Ministério, onde eles frisaram que posteriormente era comum que esses sistemas tivessem interligados, né? E que esses benefícios viessem ter uma ligação direta. E aí, é importante que todos os profissionais que estão na live aí e que são representantes de produtores, que frisem bastante, bem antes, né, a importância de procurarem as secretarias de agriculturas, de procurarem os sindicatos que também são habilitados, que também executam um trabalho excelente com relação à emissão da CAF, que muitas vezes é confundido o que caracteriza a forma de atendimento do sindicato da Secretaria de Agricultura. Deixando aqui bem claro que a repartição pública da Secretaria de Agricultura e demais órgãos públicos, eles não podem cobrar esse documento, até porque todos os profissionais que estão ali envolvidos, eles já são remunerados para desenvolver aquela atividade. O que difere dos sindicatos, e que muitas vezes existe uma quantia a ser paga, é porque eles precisam da manutenção, eles precisam ter um custo de equipamentos, ter um custo das pessoas que estão ali envolvidas, ter um custo também do profissional que vai emitir. E tudo isso, muitas vezes, é somente vinculado à questão de quem é sindicalizado, né? E muitas vezes essas pessoas estão inadimplentes ou nunca se fizeram seu cadastro no sindicato, e aí nessas situações os sindicatos acabam executando uma cobrança, né, desse valor em atraso, muitas vezes cobram um valor com relação a uma nova adesão, e aí, posteriormente, esse documento sai, não é que seja uma compra casada, mas assim, é preciso ser movimentado, né, a entidade, porque ela depende realmente de doações dos agricultores. Perderam bastante benefício, né, com os cortes que tiveram, e aí é uma das formas de oferecer esse serviço e ter esse benefício. Porém, friso mais uma vez que é importante, a partir da alteração da lei, que todos os profissionais encaminhem essas pessoas que pretendem tirar bem antes, porque às vezes a gente recebe lá agricultor que deu entrada no INSS para um benefício ou aposentadoria e quer aquele documento ali de imediato daquele ato ali em si. Do mesmo modo, a gente recebe, né, assim, pessoas que muitas vezes já recebem um benefício social por invalidez, né, que é bem comum, e aí, para a questão de querer acessar uma linha de crédito, principalmente o agro-amigo, vai à secretaria em busca do documento.
E aí o que é que a gente faz? A gente faz uma prestação de serviço no qual a gente explica a ele que há a possibilidade, há um risco muito grande de que ele possa perder seu benefício se caso ele, num cruzamento de dados, identifique que seu fulano de tal, seu José, recebe um benefício por invalidez, por incapacidade de desenvolver atividade rural há 5 anos, e aí agora retira uma CAF atestando que nos últimos 12 meses ele colocou uma roça de inhame, por exemplo, e tirou sua produção de inhame. Ou seja, como é que eu não tenho capacidade de desenvolver atividade perante os órgãos responsáveis, e aí, numa perícia médica, por exemplo, e aí, diante a um documento importante, como é o CAF, eu lá atesto que eu tenho capacidade, que eu sou agricultor, que eu sou mão de obra. Então, a gente sempre orienta e preocupa, tem uma preocupação muito grande com essas pessoas, porque elas podem perder seus benefícios. E o que é que a gente sempre atenta com relação a isso? Até porque, deixe claro que tanto o Silvio, quanto o Matheus, quanto o Jimmy, que também é técnico da Emater e emite a CAF, ele e o pessoal do sindicato, o pessoal da Maria, né, que tem uma grande parceria conosco, eles somos somente emissores. Toda e qualquer documentação que vocês nos apresentam, que os produtores nos apresentam, ele vai se dar uma veracidade. E dessa veracidade tem penalidade jurídica seríssima se todas as informações passadas a nós não ficam. Então, nós somente somos os agentes condutores dessas informações. Certo? Por isso que é importante que se atente a esse tipo de conduta, porque nós somente vamos estar lá no sistema. A nossa forma de interpretar, a nossa forma de entrevista é para que nós, como emissores, consiga deixar todo o sistema aliado e, de fato, atender os pré-requisitos que determina a lei. No entanto, se você nos passa informações que muitas vezes são inverídicas ou que tentam achar artimanhas para que a gente faça esse documento, muitas vezes a gente tem notado aí que o próprio sistema tem, né, Silvio, inativado bastante CAFs que, porventura, foi encontrado alguma irregularidade e as pessoas estão voltando, meu CAF está inativo. E aí é importante que a gente deixe aí para os profissionais, para quem está aqui que são produtores, agricultores, para filhos de agricultores. E, porque, querendo ou não, a gente vive hoje em municípios que estão praticamente ligados com essa parte rural, né? Então, por mais que eu reside na cidade, sempre tem um parente, tem um amigo, tem um tio ou avó que mora na zona rural. E que muitas vezes essas pessoas desenvolvem atividade ou são debitores deste documento ou querem ter este documento. E por isso, a, o nosso, a nossa intenção de trabalhar esse cenário do Alive com a CAF era para que todos que estivessem envolvidos tivessem essa conduta de disseminar essas informações e facilitasse para nós esse entendimento, né, Silvio? É verdade. E assim, Márcio, complementando a sua fala, a gente tá aqui na Secretaria, na Agricultura, ou a Maria mesmo está lá no sindicato, é para ajudar o agricultor, é facilitar, mostrar a ele a importância desse documento e da veracidade, como você falou aí. As informações precisam ser claras, né? Ela precisa ser clara. Não precisa se chegar com mentiras, que a gente brinca aí, que às vezes quem está lá, que chegar com a falta da verdade, achando que isso nós não entendemos, né? Como se fôssemos leigos, né? A pessoa vem com cada informação absurda, né? Como se a gente não entendesse. A gente percebe quando a pessoa não quer falar a verdade, não quer demonstrar o que tem, ou talvez está inventando números. Então, pessoas que vão assim, a gente assim não vai deixar de fazer,
Na maioria das vezes a gente faz porque a gente está ali para ajudar todo mundo. Não tem esse negócio de a gente nem discriminar, né? A gente está lá para facilitar, orientar e ajudar o agricultor. Até porque, na maioria das vezes, ele não tem essa informação que a gente tem, né? Não tem esse treinamento que ele passou para informar, para inserir documento. E assim, até de produção mesmo. O cara às vezes chega lá com uma produção absurda, informando, e a gente sabe que não é aquilo. Assim, eu mesmo, particularmente, eu não informo. Quando o cara fala uma produção absurda, que está fora da realidade, eu não coloco. Eu diminuo e mostro a ele, ó, coloquei esse valor. Né? Porque a gente, como eu falei, está lá para ajudar, não está lá para atrapalhar. Tanto eu sei que. E eu peço desculpa aí, Maria. Eu vi que você entrou na live. Quando eu falei que a CAF ela é gratuita, eu sei que ela é gratuita também para vocês também, só que vocês precisam se manter. O sindicato tem essa colaboração, essa taxa aí, que eu sei que não tem nada a ver com a CAF, não é isso? Mas, assim, você precisa ser associado, se não for associado, precisa contribuir, até porque tem a despesa, né? Mas, em si, o documento é gratuito, como eu falei, não cobramos nada e assim, a gente está lá para ajudar, né? Mais uma vez. E quem tiver dúvida, pode nos procurar amanhã, durante a semana. E eu vi que uma moça falou ali que tem que atualizar. A atualização, durante esse período de 3 anos, vamos dizer, esse ano você informou uma renda, informou um endereço, qualquer alteração, precisa ir lá munido dos documentos, né? E principalmente informar qual foi essa alteração. Será se começou a trabalhar, ou se saiu do trabalho, ou mudou de endereço. Vai lá, atualiza, é simples, é rápido, é fácil. E estamos para ajudar a cada um de vocês. Exatamente. Teve um senhor aqui, o senhor Expedito, se eu não me engano, ele perguntou, o filho dele trabalha contratado como professor, e aí ele queria saber se ele tem direito a carta. Então, Expedito, é como a gente já explicou. Dependendo do que o tipo de renda que seu filho tenha, e se a carga horária dele possibilita que ele desenvolva atividade, e principalmente se ele trabalha na zona rural, isso no CAF, na verdade, eu costumo sempre dizer, em todos os cenários, é uma questão de interpretação. Sabe? Cada caso a gente vai interpretar a seu modo. Então, o histórico que a gente coloca na CAF dos últimos 12 meses, nem sempre é de fato a propriedade no ato da emissão do documento. Até porque eu posso ter feito cultivos de curto, de curto, como o amendoim, o feijão, os 12 meses ocupando a minha propriedade. Então, essas informações, elas possibilitam para que a gente, dentro do somatório, tenha um rendimento que seja superior à atividade. Porque ele pode ser professor, trabalhar na zona rural, ele vai para casa, almoça, por exemplo, e aí ele vai desenvolver atividade, como é com o agora. Então, ele pode também, dentro desse aspecto rural, e quando ele termina o expediente dele, ele desenvolver sua atividade e ter direito a esse documento. Por isso que eu falo que cada caso é uma questão de interpretação. Cada situação que a gente faz a entrevista, que a gente pergunta ao produtor ou ao agricultor que está ali presente, é nada mais para que facilite a nossa obtenção de informação para que a gente possa alimentar o sistema. E aí, por isso a gente pergunta o que ele produziu nos últimos 12 meses, qual foi o rendimento. Muitas vezes as pessoas não falam sobre uma questão de quanto obteve em recurso, né, financeiro. Às vezes diz a quantidade de sacas, diz que tirou tantos sacas de farinha, e aí é comum que a partir desse momento, pelo conhecimento que a gente já tem, a gente faça essa conversão para uma questão em produção, por uma questão
de valor. E aí, se esse recurso, muitas vezes, é usado para uma subsistência, ele também é trabalhado lá dentro do sistema. O que a gente precisa é que as informações sejam claras para que, dentro desse contexto, a gente consiga informar. Existe questão de que o seu filho possa ser apenas contratado, e muitas vezes tem questão de contrato que não sai do sistema. Isso também facilita, porque ainda o sistema não está pegando. Então, é normal que a gente tenha esse tipo de situação, mas qualquer dúvida, pode falar conosco, pode nos procurar, que a gente orienta, não somente, deixando claro, pessoal, muitas das pessoas que falaram comigo hoje, no direct, não são pessoas somente no município de São Sebastião, onde a gente atua aqui em Feira Grande. Mas de outros locais, eu vi que entraram aqui tirando dúvida. Então, a gente está à disposição, tanto da questão do Instagram ou da secretaria, depois a gente pode passar nosso WhatsApp aí para quem quiser tirar dúvida e a gente explicar melhor como é que facilita. Tem os demais colegas que também trabalham com esse tipo de informações e que podem estar sanando qualquer dúvida que vocês tenham, ademais. Silvio, mais alguma coisa? Porque a live está aqui, bateu praticamente quase uma hora, né? Acho que já está bom, o pessoal já está cansado, tem gente que tem se já jantou. Eu acredito que a gente conseguiu passar aí um pouco do que a gente desenvolve nos últimos anos e qual a importância que ele serve, como obter, né? Então, gostaria de saber se tem mais alguma coisa a falar, a abordar, para que a gente agradeça a todo mundo. Não, estou aqui para agradecer o convite, né, Márcio? E estamos aqui às ordens, o que precisar. Isso é a primeira de várias, né? O que precisar, então, estamos aqui para ajudar o agricultor, né? O Silvio bateu, né? Só interromper, desculpa. O Silvio bateu num ponto importante que foi com relação à documentação, pessoal. Lembrando que, ultimamente, tudo que a gente tem visto é complicações, né? E para ter esse documento, dentre eles, precisa o cadastro ambiental rural, que é um CA, que é um mapinha que é feito e que muitas vezes tem barrada para poder ter acesso. Ou seja, para que você tenha acesso a todas as políticas, todos os benefícios que a gente falou até agora, você precisa do CAF. Porém, para você ter direito ao CAF, você precisa levar toda essa documentação que o Silvio falou, dentre elas o CAF, que é o mapa da propriedade, que também é um documento emitido pela Secretaria de Agricultura. A pessoa que faz a emissão atualmente lá na Secretaria, conosco, desde 2016, 2017, por aí, onde fizemos o mutirão, todos os profissionais envolvidos estavam como emissores, que era um documento obrigatório que terminaria ali no prazo do governo Dilma. E aí, posteriormente, entra o Diogo, que começou como emissor, ficou responsável para fazer a emissão do CAF, do CA, junto com a Rayane. Então, ou seja, para que você tenha direito ao CAF, você precisa desses documentos, dos documentos dentro dele precisa do CAF. Aí, houve uma modificação da normativa do Ministério, do INCRA, né, e o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério do Meio Ambiente, melhor dizendo, que para você ter esse CA agora, é necessário que você tenha o CCIR, que é um documento do INCRA, que também é um documento emitido da Secretaria de Agricultura de Lagoa da Canoa, de Feira Grande e de São Sebastião. São os 3 municípios desse entorno nosso que estão aptos a fazer de qualquer pessoa do estado de Alagoas. Dão suas emissões de carro, do CCIR. Ou seja, eu tenho um documento da terra, mas aí eu não tenho carro. E eu quero fazer o carro. Eu vou até uma dessas secretarias para fazer o carro, mas aí eles vão solicitar que você faça o CCIR. E aí, os profissionais da própria secretaria irão emitir para vocês um documento que é a declaração de posse quando não for registro público. Você vai pegar as assinaturas dos seus vizinhos, os profissionais que são dessas secretarias irão emitir seu documento dentro do sistema
do INCRA e, posteriormente, sai um CCIR, que é um certificado. Digamos assim, o melhor entendimento. Na zona urbana, você paga o IPTU. Na parte rural, você paga o ITR, que é anual. Mas aí, da sua propriedade, você precisa ter um certificado, como se fosse um CPF, para o INCRA. E é esse CPF que é esse CCIR que você precisa certificar. Então, é um documento também emitido da Secretaria. Então, o que é que a gente vem fazendo, explicando aqui, aí, qual foi a ideia que trabalhamos juntos? É que a gente vai explicando para vocês um documento que é importante, foi falado anteriormente aí do Eunil, né? Então, entrou ali dentro da importância de você ter o CC, de você ter o CAF, porque isso lhe habilitaria, ia deixar você apto a tentar buscar um seguro safra, entre outros benefícios do governo. E aí a gente entrou no CAF de fato. E aí eu solicitei convidei, né, o Silvio pela experiência, por eu saber que já conduz o trabalho aí com excelência, e eu gostaria de pela isso, acho que ele bem claro quais os documentos, quais as importâncias, quais são os órgãos emissores, para que isso serve e o quanto que é importante a gente disseminar esse documento, pessoal. Existem inúmeros benefícios que os próprios municípios conseguem quando são detentores, quando buscam lá no banco de dados a quantidade de CAFs emitidos dentro do seu município. Então, vocês vejam que isso impacta diretamente em muitas coisas que a gente faz. E aí, pensando nesse segmento, eu gostaria de dizer que a próxima live, né, acredito que próxima semana, eu gostaria de convidar aí o nobre colega Diogo Camilo, que é também técnico da Secretaria, emissor do CAR, junto com a Rayane, e também tem experiência nessa área de campo e da emissão. Também o outro bacharel em Direito, está lá junto conosco, atuando nessa área, e é um documento importantíssimo hoje no cenário da parte ambiental, mas, acima de tudo, se tornou um documento prioritário para quem está querendo acessar diversas outras políticas e diversos outros documentos. E também é um documento que possibilita, né, uma aprovação muito grande para quem pretende se aposentar, porque é um documento federal. Outro documento federal. Então, falamos aí praticamente de outro documento federal. E aí, se alguém tiver dúvida depois do carro, a gente convida aí o Wallace ou Laís para que, se tiver disposição, a gente falar também sobre a importância do CCIR. E aí, a gente apresentar a vocês como é que acontece toda essa importância dessa documentação. E também o Diogo foi emissor do CCR por um tempo aí vinculado no termo de parceria junto com o INCRA. Então, pessoal, desde já, eu vou passar baixando para vocês. Eu achava que vai cair a live, não? Quero deixar aqui muito obrigado pela atenção de todo mundo que estava presente. Então, obrigado. A gente, depois de fechar isso, se os colegas aí que são da área jurídica, né, quiser também que a gente adentre um pouco, falando mais da parte previdenciária, voltando mais da importância da CAP com isso. Então, tem diversos profissionais envolvidos aí que são conhecedores disso, como alguns advogados que eu vi, pessoal que estão inserido aí no cenário atualmente, como o Valaí, que é ex-vereador e futuro vereador de novo de Lagoa da Canoa, ex-secretário de Agricultura, emissor do CAF também, é advogado e é um profissional que tem somado bastante aí para os agricultores de Lagoa da Canoa, meu amigo e parceiro de trabalho, e eu sei que também tem somado bastante nesse cenário. Então, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo que ficou, que passou aí, e
pôde ouvir um pouquinho do que a gente queria passar para você. E todas as informações que passamos aqui foram bem pensadas, de uma maneira bem leve, para que tivesse um entendimento, mas o meu objetivo principal, junto com o colega Silvio, era que vocês nos ajudassem a disseminar, né, a importância desse documento e dizer que estamos à disposição, não somente para todos os produtores, todos os agricultores, como colega da nossa área, né, Silvio? Agrônomo, veterinário, zootecnista, pessoas que trabalham diretamente com essa nossa área, e não só a cartela de produtores que a gente trabalha aí junto, vinculado ao Senar, conhece e tem prestado total apoio. E a gente se coloca à disposição para qualquer dúvida que tenha. A gente encerra daqui a pouco a live. Tá aí nosso Instagram, que a gente pode passar nosso contato, pode tirar qualquer dúvida independente se seja aí, mas a nossa intenção maior é contribuir de uma maneira satisfatória o produtor, o agricultor, para aqueles que buscam melhorar sua renda, para aquele que já trabalha descansar agora e busca aí seu benefício, e que muitas vezes não sabem quais documentos juntar para que quando necessário estarem cientes de que tem tudo aquilo que precisa para conseguir seu benefício, sua aposentadoria, seu salário de maternidade. E nós, guiados de poder passar um pouco de conhecimento que a gente adquiriu ao longo desse período, que possa ajudar cada vez mais todo mundo. Viu? Da minha parte, muito obrigado, Silvio, de coração mesmo. Precisava ter esse bate-bola aí para a gente começar a ajudar todo mundo. E os demais que foram presentes, muito obrigado. Valeu aí, boa noite a todos. Ok, por aqui eu encerro a live. Deus abençoe a todos. E próxima live, cadastro ambiental rural. Uma parte importantíssima e que tem gerado aí gargalhos importantes dentro do cenário nacional, dentro da Câmara de Deputados, e que reflete diretamente nas questões ambientais, mas, acima de tudo, hoje impacta no fator financeiro e na obtenção, muitas vezes, de documentos importantes como o da CAP. Uma boa noite a todos e obrigado a quem ficou presente até agora. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.